Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Creche para comentar os principais assuntos da semana em Israel. Como de costume, quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal. A gente olhou aqui 30% do público que assiste o Expresso não se inscreveu no nosso canal, então clica aqui no botão se inscrever. Estamos aí com 18.700 inscritos. A gente quer aí até o final do mês de junho chegar à marca de 19 mil inscritos. Também comente aqui no nosso vídeo, deixa a sua sugestão, comentários. É muito importante o feedback da audiência, que ajuda bastante aqui a gente a até feedbacks, né? Agora melhoramos aqui a qualidade do meu áudio, então é fundamental esse retorno da audiência aqui do Expresso. Lembro também de você que agora você pode se tornar um associado, se tornar um membro do nosso canal por apenas R$ 14,99. Essa semana a Dani falou sobre o Eurovision, a política do Eurovision. Inclusive, o tema que a gente vai abrir a edição do Expresso de hoje tem um outro vídeo da Dani lá, que ela aprofunda e traz todo um background histórico aí dos ultra-ortodoxos em Israel. E Dani, eu queria começar por aí, para a gente abrir essa edição do Expresso de hoje, sobre a possibilidade de novas eleições em Israel. Será que Israel está prestes a ir às urnas? Isso porque os partidos ultra-ortodoxos ameaçam deixar o governo em breve. Mas será que Netanyahu vai conseguir sobreviver mais uma vez, como ele sempre consegue, né? A gente sabe que Quase. Netanyahu tem uma astúcia política muito forte. Pois é, né? Quer dizer, é aquela coisa, a gente fala, vai ter eleição, vai acontecer que a gente já fala isso há algum tempo, e a gente sempre depois comer o chapéu, né? Depois e falar, não, não foi dessa vez, tal. E só que agora parece que a coisa é um pouquinho mais séria, então eu decidi falar sobre isso. Só lembrando que um governo israelense terminar antes do tempo, dos 4 anos do governo, é normal. Né? Só 3 governos israelenses conseguiram completar 4 anos nos 77 anos da história de Israel. Quer dizer, então não é uma coisa assim, tipo, meu Deus, crise política diferente de outras crises políticas. A gente passa por uma crise política, certamente, mas ninguém podia imaginar, mesmo antes da crise política, mesmo antes do 7 de outubro, até talvez de repente por causa da crise, né, da tentativa de golpe jurídico que o Netanyahu tentou fazer, golpe judicial que o Netanyahu tentou fazer, continua tentando fazer, já desde o começo dessa coalizão de governo, as pessoas já falavam que não vai durar 4 anos. Né? Inclusive, a guerra parece que tem uma espécie de sobrevida, na verdade, para essa coalizão, que já se falava há muito tempo. Então, como eu falei, só 3 governos israelenses sobreviveram os 4 anos. Né? A gente vive aqui parlamentarismo, né? Então é um parlamentarismo de coalizão. Aí um partido que não está, né, que não está satisfeito sai, aí o governo cai, tem novas eleições. Então é sempre assim aqui em Israel. Só que o Netanyahu, como você falou, né, como o João falou, ele é astuto, né? Ele é aquele cara que tem sempre um as na manga, um coelho na cartola, ele é um político, né, de estudar, né? A maneira como ele vive, ele tem mais de 7 vidas, eu digo que ele tem 70 vidas, né? Políticas. Então, ele está no poder, com exceção de 1 ano e meio que ele ficou fora do poder, 1 ano e meio, quase 2 anos, ele está no poder desde 2009. Né? Então, você tem aí 16 anos, sem contar mais 3 anos da década de 90, você tem 19 anos. Tirando esse 1 ano e meio, você tem, então, 17 anos e meio de Netanyahu no poder. Que isso sim é muito, não é normal. Israel teve o David Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro que ficou também acho que uns 15, 16 anos, e Netanyahu já passou o David Ben-Gurion. Quer dizer, então a quantidade de coelho na cartola que ele já tirou para conseguir ficar no poder é impressionante, a quantidade de coalizões que ele fez, com gente da esquerda, com gente da direita, até partidos árabes, que ele também abriu uma negociação para
se aliar ao Partido Árabe, que, na verdade, acabou não rolando, mas ele foi o cara que abriu essa negociação. Partidos agora de extrema-direita, quer dizer, ele fez coalizão com todo mundo, ele foi com todas, né? Nesses 17 anos que ele está, né, contando tudo no poder. Só que agora a situação está chegando a um nível que ele talvez não consiga lidar, ou talvez ele tenha feito um cálculo político que agora vale a pena, 1 ano e meio depois do 7 de outubro, talvez ele vá cantar a vitória, ele vai dizer, olha só o que eu fiz, agora eu me sinto bem da gente convocar novas eleições, ele vai fazer um spin político, certamente, para tentar sair super bem dessa situação. E qual é a situação? Como o João falou, a gente tem aqui uma questão com os ultra-ortodoxos, os Haredim, que a gente chama em Israel. Os Haredim, eles estão nessa coalizão de governo, a gente sabe, essa coalizão de governo ela tem 5 partidos, assim, cinco coligações, porque cada dessas coligações tem também pequenos partidos que se coligaram, né? Legendas, né? Então é uma coalizão que é o Likud, o partido do Netanyahu, que está sozinho, o Likud, e tem mais 4 legendas, 4 coligações, né? Sendo 2 de extrema direita, que são, em geral, religiosos, mas não Haredim. A gente tem que entender também que as coisas aqui têm muitas nuances e muitos níveis, tá? Esses religiosos nacionalistas, eles são religiosos, muito religiosos, mas eles são nacionalistas, eles não são Haredim, eles não são ultra-ortodoxos, eles não se vestem todos de preto, eles não têm aquele negocinho, né? As peiot, eles vivem uma vida que ela está um pouquinho mais no limiar da vida secular ou dos religiosos mais light, tá? Não é como a vida dos Haredim, os ultra-ortodoxos, que estão naquela vida dedicada somente à religião o dia todo, tá? Ao judaísmo deles, né? A interpretação deles do judaísmo. E então, quer dizer, você tem esses 2 partidos que não são Haredim, e você tem outros 2 partidos que são Haredim. Os Haredim, os ultra-ortodoxos ashkenazitas, né? Do judaísmo europeu, né? Que a gente que ficou 2000 anos separado da outra vertente, que é os sefaraditas, ou Mizrahim, que são os Haredim, os ultra-ortodoxos, de países do norte da África, Oriente Médio. A gente fala Sefaradim porque Espanha também, se bem que Espanha está mais ligada realmente a esses Mizrahim, tá? Então, você tem aqui 2 partidos ultra-ortodoxos que não são nacionalistas, né? É importante identificar isso, porque eles, ao contrário dos partidos de extrema-direita, que são nacionalistas religiosos, ou religiosos nacionalistas, quer dizer, a nação Israel é muito importante, ser israelense é importante, Israel acima de tudo, digamos assim, os ultra-ortodoxos Haredim não são nacionalistas, inclusive alguns deles são mais anti-Estado, tá? No sentido de que eles estão lá no parlamento, eles têm direito de estar no parlamento, mas eles não gostam muito dessa coisa de Estado, não. Eles estão lá para conseguir orçamento para os objetivos religiosos deles. Mas esse negócio de Estado de Israel, a gente não gosta muito, não. Por quê? Porque para eles só vai existir uma nação judaica, uma entidade judaica quando o Messias voltar, ou vier. Não vou voltar, não, porque não acredito em Jesus, né? Quando o Messias vier, quando Deus quiser, ou sei lá o quê, e não é uma coisa que os homens fazem, que foi o sionismo, que foi a criação de um Estado de Israel, né, um Estado nacional de maioria judaica. Né? Eles são contra, eles não gostam desse negócio de Estado. Então, eles malemar, negócio de pagar impostos, negócio de, assim, eles colaboram, até porque é importante para eles estarem no jogo político para conseguirem orçamento e dinheiro para as suas instituições religiosas, principalmente para as instituições educacionais religiosas, as yeshivot, né? Que são um lugar onde vão os jovens estudar a Torá, né? A Bíblia, e ficam só estudando a Bíblia, não estudam matemática, não estudam inglês, não estudam nada, estudam só a Bíblia o dia inteiro. Então, tudo que eles querem é orçamento, é dinheiro para esses objetivos deles. O negócio de Estado e não sei o que, leis, a gente colabora um pouco. Só que tem uma coisa que eles não colaboram,
De jeito nenhum, eles são absolutamente contra colaborar, que é alistamento militar. Eles são absolutamente contra, eles são obcecadamente contra, e é quase a raison d'être deles existirem enquanto partidos, é evitar que jovens ultra-ortodoxos vão para o exército. Muita gente, a gente já falou isso aqui uma vez, né? Tem gente que acha que, então eles são super morais, eles não querem matar ninguém, eles não querem pegar em armas. Não é por isso. Não é por isso. Eles acham que os líderes ultra-ortodoxos acham que se os jovens ultra-ortodoxos forem para o exército, eles vão deixar de ser ultra-ortodoxos. Eles vão entrar em contato com outras pessoas, o que é verdade, né? Eles vão entrar em contato com a gente de outros tipos, de outras, né? Com mulheres e gente secular, e eles vão perder o judaísmo deles, e eles vão virar seculares, vão começar a assistir The Voice, e vão começar a querer ver filme Mission Impossible. Tá? Eles não querem isso, eles querem que os jovens deles fiquem absolutamente estudando só a Torá o dia inteiro, dedicados somente à vida religiosa, totalmente. Então, eles não admitem que esses jovens de 18 anos, nem que seja por 2, 3 anos, que é o alistamento militar, nem se fossem... Faz uma pausa de 2 anos e vai para o exército e depois volta para estudar. Torá? Não. Não pode. Eles têm medo que esses jovens vão para o exército e se percam. Se percam da religião, que é a religião deles, né? Que eles consideram que é a coisa mais extremada, ultra-ortodoxa e tudo, né? Claro que tem vários níveis de religiosidade, né? Você se sente judeu de vários tipos, vários níveis, além de que ser judeu não é só religião, é também um povo, é também uma cultura, é também uma história, né? Mas eles, então, meio que a razão d'être deles nos últimos anos, nas últimas décadas, é evitar que a juventude ultra-ortodoxa vá para o exército. Só que eles tentaram, durante os últimos 20 anos, através de subterfúgios jurídicos, que leis que os isentem do alistamento militar fossem aprovadas no parlamento. E é por isso que eles estão no parlamento, para tentar aprovar uma lei que isente os seus jovens de ir para o exército militar, para o exército. É isso. E conseguir, né, o orçamento, como eu falei, conseguir verbas para as suas instituições. E eles conseguiram nos últimos 20 anos, mas eles conseguiram mesmo que sabendo que eles vão passar uma lei, eles estão numa coalizão de governo, eles vão conseguir aprovar uma lei que diz assim, ultra-ortodoxo não precisa para o exército, ok? Beleza, é o sonho deles. Eles conseguem. E aí vem a Suprema Corte e fala, não pode. Não pode isso porque vai contra o princípio de igualdade entre as pessoas. Como é que é? Então, as pessoas seculares e religiosas light ou nacionalistas religiosas vão para o exército, vão para a guerra, vão morrer e os jovens de vocês não se colocam em risco? Isso é igualdade entre as pessoas aqui no país? É um país que tem que ter igualdade entre as pessoas, né? Direitos humanos. E aí a lei cai. Só que aí apresenta uma nova lei, a lei cai de novo. E aí isso nos últimos 20 anos. Eles meio que empurram com a barriga leis que eles sabem que a Suprema Corte vai cancelar, só que eles falam, não, a gente ganha mais um ano, depois aí tem eleições, aí tem não sei o quê, bababá, a gente ganha mais tempo, daqui a 3 anos a gente vai mais uma lei, aí a Suprema Corte vai contra. Virou quase um jogo de xadrez isso, mas que eles... A gente aprova a lei, a gente sabe que a lei vai cair, mas aí a gente já ganhou 3 anos, entendeu? Só que aí, em junho do ano passado, a última lei possível caiu, que a Suprema Corte, obviamente, rejeitou, e a Suprema Corte disse, não tem mais como vocês aprovarem uma lei que tenha esse princípio de que os ortodoxos são isentos. Acabou esse jogo dos últimos 20 anos. Agora, todo mundo tem que ir para o exército. Qualquer jovem de 18 anos, até 20 ou 21, se for homem, 20 se for mulher, tem que ir para o exército. E acabou, não tem mais essa brincadeira. E aí, eles, então, entraram na coalizão do Netanyahu, um pouco antes, com a promessa do Netanyahu de que o Netanyahu ia aprovar uma nova lei de que iria isentá-los. Só que o Netanyahu não está conseguindo aprovar essa nova lei, porque não passa pela goela dos próprios parlamentares do Likud, que são muito nacionalistas também, e principalmente
começou uma guerra no dia 7 de outubro de 2023. Antes de ter guerra, ainda passava, as pessoas falavam absurdo isso, mas tudo bem, não estava em guerra, não tinha muito soldado morrendo, não tinha. Não tá tudo bem, não tinha soldados de infantaria indo em guerra mesmo, dentro da faixa de Gaza, ou no Líbano, ou na Síria. Né? Até tinha a ideia de que o exército israelense não precisava de tanta gente, pode ser um exército menor e não sei o quê. Só que do dia 7 de outubro, todas esses pensamentos de que o exército pode ser pequeno, pode ser menor, não existe mais guerra de infantaria, agora é tudo cyber, né? Agora é tudo cyber, não sei. Isso acabou, foi por terra. Israel voltou à velha guerra de usar tanque, de usar infantaria, de usar soldado, quase 1.000 soldados mortos, desde o dia 7 de outubro de 2023. E aí, não tem mais como a população israelense aceitar que a minoria de 11%, 12% não se aliste. Não tem mais. Nem o próprio Likud, que até quer se manter no poder, mas, quer dizer, o Netanyahu quer se manter no poder, mas é muito difícil agora o Netanyahu conseguir que gente do seu próprio partido aceite que tem uma lei que isente os ultra-ortodoxos, jovens ultra-ortodoxos, de ir para o exército, sendo que o exército já falou que tem um déficit de 10 mil pessoas, de 10 mil combatentes. Porque os soldados da ativa e os reservistas que estão lutando no último ano e meio estão lutando o tempo todo. Eles precisam de ar, eles precisam, os reservistas com 30, 40 anos precisam voltar para suas casas, porque eles têm a vida deles também. Então, o que acontece é que o Netanyahu prometeu a portas fechadas, aí voltando, eu falando aqui, depois de dar essa entrada, o Netanyahu prometeu a portas fechadas, e a gente tem, inclusive, foi uma gravação disso, foi noticiada essa semana, o que foi assim, um escândalo aqui em Israel também. O Netanyahu prometeu para os líderes ultra-ortodoxos que até Shavuot, que foi o último feriado judaico que passou já, né, que foi no final de maio, uma coisa assim, meados de maio, ele ia conseguir aprovar uma lei isentando os ultra-ortodoxos do serviço militar. E não aprovou. E aí, então, a Suprema Corte falou, acabou, agora vamos mandar cartas de alistamento para 80 mil jovens ultra-ortodoxos, que é a quantidade de jovens que não estão no exército ultra-ortodoxo que deveriam estar nesse momento. Aí o exército mandou 20 mil cartas de alistamento, agora está se preparando para mandar mais 54 mil cartas de alistamento. E aí os ultra-ortodoxos falaram para o Netanyahu, vem cá, não vai aprovar a lei que a gente não precisa para o exército? Vamos sair do governo, vai cair esse governo. Ok? Então, o governo vai cair não por causa de guerra, não por causa de moralidade de guerra, ou, sei lá, reféns, ou não sei o quê. Não, o governo vai cair porque os ortodoxos, há 70 anos, 77 anos, acho que Israel existe, não querem ir para o exército por esses motivos que eu falei. E agora eles estão ameaçando o governo Netanyahu de que eles vão sair do exército, porque não tem uma nova lei que os isente de ir para o exército. Tá? E aí o Netanyahu, essa gravação que saiu essa semana é o Netanyahu falando em inglês, inclusive, com um rabino muito importante de um dos partidos, partido Ashkenazita, né? O Degel Torá, na verdade, que faz parte do Partido Judaísmo da Torá, né? Que é um dos partidos que formam coligação Judaísmo da Torá. Ele falando em inglês para o cara, a gente fez tudo o que vocês queriam. Eu demiti o ministro da Defesa, eu demiti o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Herzi Halevi, porque eles não queriam uma lei isentando. Mas a gente está fazendo tudo o que vocês querem. Fica aí no governo. Quer dizer, ele admitindo, Netanyahu admitindo que o motivo dele ter demitido o ministro, durante uma guerra, o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, não é porque os caras, porque ele não concordava, porque não sei o quê, porque os caras não foram leais. Não, só porque esses caras, que são do exército, falaram não tem como não alistar os ultra-ortodoxos. E aí ele demitiu os caras para manter a sua própria coalizão em pé. Tanto que o Gallant, o Yoav Gallant, que foi esse ministro da Defesa que foi demitido no ano passado, né, acho que foi em novembro, emitiu um vídeo falando o Netanyahu não se importa, o que mais importa ao Netanyahu é a segurança da sua coalizão e não a segurança de Israel. Tá? Que é um negócio que todo mundo sabe.
que é o que importa no Netanyahu. Portanto, é por isso que existe a possibilidade, nos próximos dias, que os dois partidos ultra-ortodoxos, a gente tem que ver como é que vai ser o partido Shas, que é o partido ultra-ortodoxo sefaradita, como é que ele vai lidar com isso, o Ariederi, que é o líder desse partido, mas o partido Ashkenazita já falou que ele vai votar uma moção de dissolução do governo, e que todos os seus parlamentares vão aprovar. Só que, mesmo assim, se esse partido sair, o partido dos ultra-ortodoxos ashkenazitas, o Netanyahu ainda tem 61 cadeiras. Então, precisa que o outro partido, Shas, que é o partido dos ultra-ortodoxos Mizrahim, né, orientais, sefaraditas, também resolva sair do governo. Então, todos os olhos estão em área dele para ver se o Shas vai sair do governo também. Agora, pode ser que essas ameaças, na última hora, o Netanyahu consiga convencer, consiga dizer, não, eu te dou mais dinheiro para vocês, a gente faz uma lei que daqui a 2 anos a Suprema Corte derruba de novo, e não sei o quê, ou a gente, não se preocupem, os seus jovens vão para uma unidade do exército onde vão ficar o dia inteiro estudando, é quase uma yeshivá, entendeu? Eles não vão precisar fazer nada. Quer dizer, então, o Netanyahu pode tentar tirar outro coelho na cartola na última hora para manter seu governo em pé. Só que, assim, essas negociatas com os ultra-ortodoxos não descem na goela de 80%, 83%, que são os 87% da população israelense. Que negócio é esse de, no meio de uma guerra, os meus jovens de 18 anos não vão para o exército, não, outros podem morrer. Tranquilo, vai lá e morre. Mas nós não, a gente tem que ficar o dia inteiro estudando a Torá. E não é porque eles acham que estudando a Torá é que Israel vai estar seguro, né? Porque tem gente que fala, não, mas é porque eles acreditam mesmo que Deus vai salvar Israel, então tem que ter jovens estudando e rezando para Deus todo dia para salvar Israel. Não é por isso. É pelo aquilo que eu falei antes. Eles têm medo que os jovens ultra-ortodoxos saiam da bolha, saiam da seita, saiam do culto e se transformem em seculares. Então, esse é o problema. Por isso, a gente vai ficar, então, olhando nos próximos dias o que vai acontecer, se realmente os ultra-ortodoxos vão sair do governo, se eles saírem do governo, o governo cai e tem novas eleições. Agora, o Netanyahu pode também conseguir empurrar só mais umas semanas, porque vai ter o recesso de verão aqui no parlamento, que aí só volta o parlamento em outubro. Se ele conseguir falar para os ortodoxos, me dá mais um pouquinho de tempo, ele consegue talvez ficar no poder até outubro, que é aí quando começa de novo o parlamento a funcionar depois do recesso. Quer dizer, ele ainda tem, talvez ele consiga, a gente está aqui em junho, agosto, setembro, outubro, ele consiga mais 3 meses de sobrevida do governo dele. Né? Agora, não sei o que vai acontecer em outubro. E talvez ele pense, Netanyahu agora, como eu falei, tenha feito um cálculo político que, tudo bem, se acabar o governo agora, ele vai ser reeleito nas próximas eleições, e, de qualquer maneira, as próximas eleições seriam em 3 meses, então ele ficaria mais 3 meses no poder, usaria a máquina política para tentar se reeleger, ou sei lá, entendeu? Então, vamos ficar de olho. Pode ser que na semana que vem a gente volte aqui e diga, não, foi balão de ensaio, foi sei lá o quê, foi só ameaça, Netanyahu prometeu mais 200 bilhões de shekels para os Haredim, para este voto deles, os Haredim falaram, tá? Até porque os Haredim sabem que numa próxima coalizão, se for uma coalizão que não é o Netanyahu, eles não vão fazer parte. Ou eles até podem fazer parte, mas nenhum outro líder israelense conseguiria ter a cara de pau de dizer que vai passar uma lei isentando os ortodoxos do exército. Nem os da extrema-direita, que são os mais nacionalistas, que para eles todo mundo tem que ir para o exército. Né? Quer dizer, então, vamos ver qual vai ser o balanço aí das forças e se a gente vai ter novas eleições ou não. Com certeza a gente vai seguir acompanhando aqui ao decorrer dessa semana, né? Algumas pessoas falam que se de fato o governo for derrubado, que deve acontecer lá pela quarta-feira, né? Porque precisa ali de 3 dias, aí a Knesset abre no domingo, aí se acontecer mesmo vai ser na quarta-feira, mas
o Netanyahu, né, sempre tem um coelho na cartola. A gente sabe que o Aryeh Deri, né, que é o presidente do Shas, que é esse partido ultra-ortodoxo sefaradim, é muito próximo ao Netanyahu. Os dois têm uma relação, né, Dani? Então nunca se De sabe, mas décadas. De décadas. São os décadas. dois políticos mais longevos que tem em Israel. É o Netanyahu e o Aryeh Deri. E aproveito, né, esse assunto aí para convidar a audiência a se tornar membro do canal, porque tem dois vídeos lá que ajudam a entender direitinho. Um é um vídeo da Dani sobre os ultra-ortodoxos, o porquê, né, além dessa explicação aqui, mas o histórico da formação do Estado de Israel e a relação principalmente dos primeiros governos ali com a ortodoxia, até chegar nessa questão do alistamento do dia de hoje. E tem um vídeo onde eu faço uma explicação detalhada sobre os principais partidos políticos em Israel, como funcionam as eleições e também como funciona, nesse caso de dissolução do parlamento, de novas eleições, todas as burocracias, como que os partidos atuam, as coalizões que serão formadas ali na eleição, né? Então, vale muito a pena assistir para se informar, independente de ter ou não próximas eleições. É bem interessante para saber como funciona esses dois elementos, né, dos ultra-ortodoxos de Israel e do sistema político israelense, que mesmo se não tiver eleições hoje, ano que vem vai ter eleições também, então vale muito a pena. E Dani, seguindo ainda, né, na guerra, da situação em Gaza, essa a própria pressão do alistamento dos ultra-ortodoxos, ela reflete um assunto que é muito triste, né, uma realidade que é muito triste, que é como que os reservistas atuais, né, os Miluim, estão desgastados, estão cansados, saturados. Além disso, a gente vê um alto número de soldados mortos, né? A gente vai falar disso essa semana. Mas antes disso, eu queria falar, né, te perguntar aqui, que você comentasse dos dois corpos que foram resgatados de Gaza, da Gad do Gad e da Judy, né? Gad Haggai e Judy Weinstein, de 70 anos, né? O Gad de 72, a Judy de 70, que foram sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro. Eles moravam no kibbutz Nir Oz, muito próximo à faixa de Gaza. Queria saber um pouco como é que foi a repercussão do resgate desses corpos aí em Israel, como foi o resgate, quem eram eles, e o exército tem tido sucesso nesse tipo de resgate? Pois é, tanto essa semana a gente soube, né, depois que já tinha acontecido, que houve uma operação especial de elites, comandos israelenses, que eles, em Khan Yunis, que é uma cidade que agora Israel está totalmente controlando, inclusive lá acho que sobrou 20% das casas, né? E eles tinham uma inteligência, eles tinham uma informação certa sobre onde estavam esses dois corpos. Esses dois corpos não estavam embaixo nos túneis, eles estavam em algum lugar que eles tinham sido enterrados em algum lugar, e eles souberam exatamente onde os corpos tinham sido enterrados e trouxeram de volta. Então, agora a gente tem que dizer que são 56 reféns em Gaza, tá? Porque a gente falava 58, né, até pouco tempo atrás, porque eram mais ou menos, disse, né, que são 20 vivos e mais 38 corpos. Então, agora tem 20 vivos e mais 36 corpos, né, porque 2 corpos foram trazidos de volta. E quem são eles, né, como você falou, o Gadi Haggai e a Judy Weinstein Haggai. Os dois têm nacionalidade americana, ela nascida nos Estados Unidos, ele eu acho que não, mas os dois com nacionalidade americana. E assim, ele com 70 anos, ela com 70 anos, ele com 72 anos. Queria que você botasse uma foto deles aí para mostrar o estilo de pessoas que eles eram, tá? Ele era músico, chefe orgânico, ela era professora, poeta, os dois eram pacifistas, eram bem. É, viviam uma vida alternativa, digamos assim, né, no kibbutz. Eles eram bem ativos no pacifismo deles, e também educação e música e poesia, etc. Tá? E aí a gente tem... o que acontece? Eles estavam
fazendo uma caminhada, que eles faziam todo dia, era no dia 7 de outubro, começou, né, o ataque do Hamas às 6h29 da manhã, eles tinham acabado de sair do kibbutz para fazer a caminhada diária e foram, tipo, dos primeiros que foram mortos, com os terroristas do Hamas que entraram e mataram eles. Ela ainda conseguiu fazer uma ligação para um sistema, né, de ajuda, né, para pedir ajuda. E como era no comecinho de tudo que estava acontecendo, a pessoa que estava ouvindo do outro lado não estava entendendo, assim, era tão... A gente demorou muitas horas para entender o que estava acontecendo, né? Inclusive, a gente tem essa ligação, que a família conseguiu essa ligação, não foi nem através do governo, não, eles conseguiram lá, de alguma forma, a ligação, e eu acho que a gente tem essa ligação aí, eu te mandei, eu acho, se acho que é a ligação. Você pode botar a ligação, eu peço desculpas se tem algumas coisas um pouco pesadas na ligação, tá? שלום, מדברת אסתר ממד"א. אריה דיבר איתנו, אמר שאת נפגעתם מטיל. כן, זה בעיה. איפה אתם נמצאים? איפה אתם נמצאים? מחוץ לקיבוץ? כן, בקיבוץ עזה. אוקיי, בסדר. מי נפגע? בעלי נראה לי מת, ואני נפגעתי בפנים. בעלך נראה לך מת? כן, פליז תעזרי לנו. תקשיבו, אנחנו בדרך עם הצבא. תגידי לי, הוא בהכרה? אני לא יודעת, הוא נמצא לידך? כן, הוא פנים עליו עם חלקים של המוח שלו חוץ מהראש, הכל בדם. הבנתי, ירו בכם טיל או שירו בכם עם נשק? נשק, היו חבר'ה באופנוע. היה מחבלים שירו עליכם עם נשק? כן. הבנתי, ירו בו בראש? כן, ירו בנו. תקשיב, אני רוצה בבקשה שתשמרי על עצמך, בסדר? אני בסדר. Acho que você pode parar. Bom, acabou. E essa pessoa que estava atendendo do MADA, que é como se fosse a Cruz Vermelha, né, israelense, interna, né, o Magen David Adom, né, a Estrela de Davi Vermelha, ela está assim, dá para ver que ela está meio chocada com o que está acontecendo, tal, e ela fala, o exército está indo, mas ela está mentindo, né, que o exército não foi por horas, né, horas até chegar a Niroz, né, mas ela tentou, e ela no final fala, se cuida, tipo, não... E ela logo em seguida, a poucos minutos depois dessa ligação, ela morreu. Ela foi assassinada. E eu fiz com o meu telefone um videozinho dos vídeos que foram mostrados recentemente no noticiário israelense, das últimas imagens deles, quando eles estão saindo do kibbutz para a caminhada. Acho que você pode botar também, para mostrar. São poucos segundos que mostram eles saindo do kibbutz e a última imagem deles. Ela com a blusa amarela, né? Ele está um pouco mais para lá, e eles vão sair pelo portão do kibbutz, né? São as últimas imagens. Alguns minutos depois disso, ele já foi morto, como ela falou, na cabeça, e ela fez a ligação e depois morreu também. E os corpos deles foram levados como moeda de troca para fazer chantagem com Israel para dentro de Gaza, né? E assim, é claro que é muito importante você fazer esse tipo de resgate, porque as famílias merecem fechar essa história enterrando seus entes queridos. Tem um lugar onde tem os entes queridos enterrados para a família poder visitar, tá? Acho que eu não vivo isso, mas famílias que os corpos não foram devolvidos, que estão em Gaza agora, não podem nem enterrar seus parentes, né? Seus entes queridos. Então, é muito importante isso também. Mas, assim, a sua pergunta de se o Exército tem conseguido fazer isso muito, não tem conseguido fazer isso muito. Teve uma pessoa também, teve acho que 1 ou 2 corpos que eles fizeram na semana passada, não me lembro, mas não tem conseguido fazer isso, e com vivos também, acho que até agora conseguiu
resgatar só 8 pessoas vivas das 250 que foram sequestradas. Acho que só 8 foram resgatadas vivas, o resto, mais 150 180 foram soltas por acordos, né, acordos com Hamas, mas o exército, querendo fazer na força, não consegue. E, infelizmente, eu não tenho muitos detalhes, mas hoje, sexta-feira, dia 6 de junho, a gente teve mais uma tentativa de resgate na faixa de Gaza que não deu certo e soldados morreram. Muitos. A gente não tem todos os detalhes até agora, também não posso falar, mas eu sei que teve muitos soldados, vários soldados mortos hoje, na tentativa de resgate de reféns, não sei se vivos ou mortos. Tá? Então, os números mostram que esse tipo de resgate, por mais heróico que seja, por mais filme de Hollywood que seja, não é o que vai salvar os 58 reféns, 56 reféns que estão na faixa de Gaza, principalmente os 20 que estão vivos. O que vai salvar é um acordo com o Hamas, infelizmente, pagando um alto preço. Sim, terrível, mas é a única maneira de libertar e de salvar os 20 reféns vivos que ainda estão vivos, né? Os 20 reféns que ainda estão vivos, e trazer de volta os corpos para as famílias dos outros 36 que estão lá. Os corpos estão lá. Né? Para terminar só essa parte, essa semana teve um escândalo aqui em Israel também, falando que Israel está começando a dar armas e armar um grupo específico que a gente chama de Hamula, que é uma tribo, né? Uma família. Clã, exatamente. Clã é ótimo. Um clã na faixa de Gaza, de um cara chamado Yasser Abu Shabab, que esse clã Abu Shabab estaria colaborando com Israel contra o Hamas. Quer dizer, então Israel estaria fazendo aquela fórmula de armar um grupo contra o Hamas para ter uma oposição ao Hamas interna dentro da faixa de Gaza. Meio copy-paste do que o Netanyahu, meio modus operandi do Netanyahu, porque o Netanyahu fez a mesma coisa entre o Hamas e a Autoridade Palestina. Ele armou o Hamas, ou ele deu dinheiro para o Hamas, para fazer oposição à Autoridade Palestina, e olha o que aconteceu. Quer dizer, então agora o Netanyahu resolveu então armar, e ele já admitiu que realmente seu governo está fazendo isso, armar milícias internas, clãs internos, para lutar contra o Hamas. Eu não sei, acho que pode contar até 3, 1, 2, 3, até essas milícias começaram a atacar Israel também. Quer dizer, eu não sei de onde vem essa inteligência maravilhosa de armar milícia de clã, tribo, máfia, de pessoas que não são, digamos assim, muito simpáticas. Né? Esse cara, esse Abu Shabab, esse Yasser Abu Shabab, por exemplo, ele já colaborou com o Hamas, o grupo dele que tem, sei lá, umas 100, 150 pessoas só armadas, roubam ajuda humanitária, ele já se mostrou a favor da Al-Qaeda, quer dizer, não é um cara simpático, não é um clã legal contra o Hamas, entendeu? É um grupo que está tentando tomar poder agora internamente do Hamas, né, dentro da faixa de Gaza, e provavelmente, se conseguir o poder, vai virar um novo Hamas. Quer dizer, então, a gente viu na guerra do Afeganistão, na invasão soviética do Afeganistão, e na guerra do Afeganistão, os Estados Unidos financiando o grupo religioso lá, e depois virou o que virou, né? Exatamente. Acho que eu mandei foto, acho que desse grupo aí, já armados, não são armas israelenses, são armas que Israel confiscou do Hamas, que está passando para esse grupo, dá para ver já, os caras armados. Inclusive, esses caras meio que mandaram começaram a falar para o pessoal da faixa de Gaza, principalmente do sul da faixa de Gaza, que eles estão fazendo uma espécie de comunidade com tendas, uma espécie de campo de refugiados deles, e convidando as pessoas para vir, dizendo não vai ter Hamas aqui, podem vir, a gente vai lidar com vocês, a gente vai... Quer dizer, eles estão meio criando um governo paralelo dentro da faixa de Gaza, mas eles não têm um passado assim de, né, flores e margaridas, né? É uma máfia, é um clã, é uma tribo de mafiosa, né? Então, complicado, se estourou essa semana, foi o Avigdor Lieberman que deu esse furo,
um parlamentar aí importante. Então, e o Netanyahu não negou. Vamos ver o que vai acontecer, então, nesse lado. Uma semana muito difícil, muito dura aí em Israel, né, com o resgate desses 2 corpos e as mortes, né, desses soldados. Só essa E semana, os que a gente pode falar já, que já foram enterrados, foram 4 soldados mortos. Só essa semana foram 4 soldados mortos, 3 num dia e 4 em outro. Não, 3 num dia e 1 em outro, além desses 4 ou 5 que eu falei de hoje. Isso mostra como, né, a guerra tem até um texto muito bom da Revital Poleg, né, a falta de um day after, de um que fazer em Gaza, né, tá levando à O day morte. after é o quê? É ficar dando arma para milícia? Dando arma para bandido? Internamente, porque o bandido Pode vai se ser... revoltar, né, Israel, já tinha na Israel tinha tentado fazer esse negócio de dar arma para tribos anti-Hamas no começo da guerra, não sei se você lembra. Lá para outubro, lá para dezembro de 2023, Israel já estava tentando encontrar grupos internos contra o Hamas e dar arma para eles. Isso é day after? Né? Eu não entendo muito bem se isso é muito inteligente. Né? Na história dos conflitos aí, eu acho que eu não conheço um grupo que foi armado, assim, nessa coisa do inimigo do meu inimigo é meu amigo, que É, deu certo, né. Você tem aí, como eu falei, o Afeganistão, a questão síria também, de grupos que foram armados ali para lutar contra o Daesh, e depois Iraque, com armas em mão, Iraque, a Albânia também, não, com Kosovo, né, você tem o Exército de Libertação do Kosovo, que foi lutar contra os sérvios lá na Guerra do Kosovo, e depois virou uma organização que também cometeu atos terroristas contra a população sérvia no Kosovo, que era formado só por criminosos albaneses na Suíça. Então, é uma estratégia que a história mostra que é falha e a situação atual, a continuidade da guerra está levando a isso, né? A soldados a cada vez mais, não só mortes, né, mas como a gente falou aqui, o desgaste físico, a saúde mental dos soldados também que está bem fragilizada. Né, a gente sabe que alguns reféns já falaram isso, que cada declaração polêmica desses membros da coalizão, que a tortura aumenta, que a fome aumenta, então fica cada vez mais claro e Depois dessa evidente. tentativa de resgate, do resgate do Gadi e da Judy, e essa tentativa de hoje, eu não quero nem pensar o que está acontecendo com os reféns vivos, se é que eles continuam vivos, depois de ontem e hoje. Tudo muito triste, né? Só um acordo mesmo pode dar fim a esse banho de sangue aí, essa tragédia que desde 7 de outubro vem destruindo aí a população em Israel. Dani, para a gente finalizar, queria Em Gaza. comentar 2 assuntos, e de Gaza também, com certeza, né, não só com as consequências da guerra, mas também nas mãos desse grupo fundamentalista aí, reacionário, que é o Hamas. Dani, para a gente entrar no final do programa de hoje, né, pincelar aí 2 assuntos. O primeiro é um assunto, né, enfim, polêmico, que é uma nova flotilha aí em direção a Gaza. Parece que tem um ativista brasileiro, aquela ativista sueca também, que ficou conhecida aí nas mobilizações contra o aquecimento global, a Greta Thunberg, que parece que está nessa flotilha. E o outro assunto é a gente está no mês do orgulho LGBTQIAPN+, parece que houve algumas manifestações aí em Israel, né? Inclusive com a participação do presidente. Teve a parada do orgulho gay em Jerusalém. Vamos falar disso depois para terminar bem, né? Porque é sempre bom saber da parada de orgulho gay, que deu tudo certo, teve manifestações, mas vamos primeiro falar dessa flotilha para Gaza, que é, na verdade, um navio, um barquinho com 12 pessoas. Né? E esse barquinho com 12 pessoas vai acabar com a guerra em Gaza e vai dar comida para 2 milhões de pessoas em Gaza. Um barquinho vai, né? O barquinho com 12 pessoas desse tamanho, pequenininho, está levando comida e mantimentos para 2 milhões de palestinos. Você acredita não, João? Eles vão acabar com a guerra. E eles vão dar comida para 2 milhões de palestinos pelos próximos 15 anos. Tudo está lá no barquinho, com 12 pessoas. Quer dizer, ao meu ver, são 12 pessoas que são
anti-Israel como obsessão. Não é que são pró-palestinos, porque pró-palestinos eu também sou, tá? Mas são pessoas anti-Israel, porque acreditam na narrativa dos grupos fundamentalistas do Hamas e outros e do Irã, de que Israel não é um país legítimo, Israel não deve existir, e judeu é mau, porque são antissemitas, né? Então, a Greta Thunberg, que eu não sei muito bem como de ser uma pessoa super bem vista no mundo e super admirada quanto ao aquecimento global, ela era uma adolescente de 15 anos falando que vocês não vão deixar a terra para mim, não sei o quê, virou uma pessoa obcecada só com o conflito palestino. Quer dizer, aí a coisa, ela só anda com kefir palestina agora, e ela é contra Israel, chama Israel de entidade sionista, que é como que os iranianos chamam, né? E decidiu fazer uma flotilha para salvar Gaza. Quer dizer, eu acho que tem uma coisa assim de... Tem que estudar um psiquiatra, né? Uma coisa assim meio de você achar que você, num barquinho, vai salvar 2 milhões de pessoas. É claro que o objetivo, na verdade, é chamar atenção, né? O objetivo é chamar atenção, ela ir no barquinho, um barquinho chamado Madeline, um barquinho que tem a bandeira britânica, e os britânicos fingiram que não estavam sabendo disso. E é claro que o objetivo é chamar atenção, né? Que ela acha que vai chamar a atenção do mundo, como se o mundo não estivesse prestando atenção, né? Tem que chamar atenção para o que está acontecendo em Gaza, porque o mundo não está prestando atenção, né? Ninguém fala de Gaza no mundo, né? Então ela quer chamar atenção e quer. E eu não sei até que ponto que ela não quer também servir de mártir, porque ela sabe que a marinha israelense não vai deixar eles chegarem até a faixa de Gaza. Então, o que ela está buscando aí? Ela está buscando um embate com a marinha israelense? Ela está buscando servir de mártir, servir de vítima? Eu não sei, né? Qual é o objetivo de uma besteira dessa num barquinho, né? Que, inclusive, eles se colocam em risco, independentemente de marinha de qualquer país. Eles estão lá num barquinho, um barquinho meio... Sei lá que barquinho é esse. Eles tentaram fazer isso também algum tempo atrás, e o barco que eles estavam pegou fogo, e eles, obviamente, falaram que foi os judeus, né, Israel, que botou fogo no barco. Então, aí agora eles estão indo, e entre essas pessoas, né, que são bem conhecidas, ativistas anti-Israel no mundo, tem um brasileiro, que é um cara do PSOL, um tal de... Como é que é o nome dele? Esqueci. Tiago Ávila. Tiago Ávila. Sinceramente, não quero dar palco, não quero falar. Eu peguei até um vídeo dele falando, mas esquece, não vou falar, não vou dar palco. Ele fala aquela coisa, né? A entidade sionista, né? Israel não existe, a entidade sionista, né? Tal. E eu, sinceramente, no Brasil não tem nada para ele fazer manifestação. O Brasil está ótimo, está lindo, está maravilhoso, não tem problema nenhum, nem tem violência, não tem fome, não tem nada no Brasil. Ele tem que vir aqui no Mediterrâneo fazer manifestação contra a entidade sionista. É isso que é importante no mundo e vai salvar o mundo. No dia que Israel não existir, a entidade sionista não existir, o mundo vai estar lindo, paz no mundo, paz na terra. Tudo que for de ruim no mundo vai ter acabado, porque o ruim do mundo é a entidade sionista. Sinceramente, eu não entendo se é doença, se é realmente só chamar atenção, não consigo entender. Mas a gente tem que ficar de olho, porque pode dar mal, dar ruim, né? Como se diz, porque eles vão chegar provavelmente esse fim de semana. Hoje é sexta-feira, sábado, domingo eles podem estar chegando. E Israel já falou que não vai deixar o barco atracar em Gaza, porque existe um bloqueio aí, porque Gaza é uma entidade em guerra com Israel, né? Existe uma guerra entre o Hamas, que é o governante, declarou guerra contra Israel. Então, tem 2 grupos que estão em guerra, e você vai fazer uma flotilha para dar ajuda para o grupo que está em guerra com você, e a marinha do grupo que está em guerra, da entidade, do país, sei lá o que está em guerra contra você, não quer que venha gente dar ajuda com, sei lá, o que tem lá também nessa ajuda, é só comida, é brinquedo, ou tem armas, sei lá o que tem lá, entendeu? Então, a marinha israelense já falou que não vai deixar eles atracarem, né? Eles provavelmente vão pegar e vão bloquear, e vão levar para Ashdod e vão mandar eles de volta, tá? O objetivo, obviamente, não é matar todo mundo lá dentro, apesar de que as pessoas lembram daquele caso em 2010,
né, a flotilha do navio Mavi Mármara, que era um navio muito pior, porque era uma flotilha, aí era uma flotilha mesmo, eram vários barcos, não era só umzinho, eram vários barcos que partiram da Turquia, e aí Israel abarcou, né, entrou num dos barcos para interceptar e mandar de volta, e os caras no barco foram super violentos, começaram a bater e feriram gravemente soldados israelenses, e aí teve loucura lá e 10 manifestantes morreram. Israel, inclusive, depois indenizou as famílias dos 10 mortos. A gente pode se perguntar se merecia ou não merecia, mas Israel falou, não, a gente indenizou, tá? A família dos 10 mortos. E foi um caso, foi horrível, foi o que, na verdade, começou a piorar, deteriorar o relacionamento entre Israel e Turquia, em 2010. Eu me lembro do dia que eu ouvi sobre isso, eu estava dentro do meu carro, ouvi sobre isso, falei, caramba, ferrou Israel e Turquia, o relacionamento ferrou, porque o Erdogan já estava começando a falar mal de Israel e tudo. Quer dizer, então, o que eles querem? Eles querem servir de mártir? Eles querem ser o novo Mavi Mármara? O que eles querem? Eles querem só aparecer? Querem só aparecer, né? Agora, Israel tem que ter muito cuidado para não ficar dando muito palco e fazer as coisas que eles querem, que eles vão estar filmando e vão falar, sionistas. Já teve esse Tiago Ávila, né? Fez um vídeo falando, eu estou vendo aqui um drone sionista, e era um drone da Marinha Grega, como é que chama? Da Guarda Costeira Grega. Quer dizer, eles já vêm com o objetivo de falar mal de Israel, de demonizar, e nem falam Israel, é a entidade sionista. Quer dizer, então Israel tem que ter cuidado. E o meu problema é que Israel nunca tem cuidado, né? Israel é ruim em ter cuidado. Israel é muito ruim em ter cuidado. Principalmente quando você coloca soldados da Marinha no meio. Soldado não é treinado para ter cuidado, né? Soldado é treinado para fazer a guarda e cumprir ordens e sei lá o quê. Soldado não é policialzinho que é treinado para falar assim, senhora, senhor. Não, soldado é soldado, né? Então, eu tenho um pouco de medo do que isso pode acontecer. Espero que a Marinha israelense esteja treinada para esse tipo de coisa, que não compre briga e não dê palco para esse tipo de gente. Agora, mudando de assunto, que a gente já falou muito disso e realmente é irritante, vamos falar sobre a parada do orgulho gay em Jerusalém. A gente sabe que a parada do orgulho gay em Tel Aviv, ela é uma das maiores ela é o maior do Oriente Médio, uma das maiores do mundo. Tel Aviv, uma cidade gay-friendly, uma das maiores do mundo, super progressista, super liberal. Então, a parada do orgulho gay em Tel Aviv é sempre alegre. Quer dizer, ano passado e esse ano, né, coisa de guerra, meio ruim, mas antes, né, muito divertido, eu fui várias vezes, é muito legal e tal. Em Jerusalém é mais complicado, porque é uma cidade mais conservadora, com muitos religiosos. Você tem 40% dos moradores de Jerusalém são muçulmanos, inclusive, que não são israelenses, eles podem ser, se eles quiserem, eles podem... Bom, eu não vou entrar nisso, mas 40% da população de Jerusalém são muçulmanos, que não são muito progressistas, digamos assim. Me aponta uma parada gay em algum país muçulmano, não existe, né? E 60% dos judeus que moram em Jerusalém, 80% desses 60% são religiosos ou ultra-ortodoxos. Quer dizer, então, a parada gay em Jerusalém não é muito bem vista pela população conservadora da cidade. Mesmo assim, as pessoas insistem em fazer, mesmo que seja pequena, e sempre tem policiais e tal, não sei o que, para falar, nossa cidade também é nossa, essa cidade também é de seculares, também é de progressistas, não é só de vocês, né? Meio que para mostrar que, olha, a gente também está aqui, essa cidade a gente tem direito a essa cidade também, a gente mora aqui também, a gente também tem direito a essa cidade. Ok. Só que há 10 anos atrás, um cara que, na verdade, estava na prisão, foi libertado poucos dias antes, um cara super, né, extremista e tal, ele foi lá e matou uma menina chamada Shira Banki, ela tinha 16 anos, estava lá, eu acho que ela era uma aliada, eu acho que ela nem era da comunidade LGBT, mas ela estava lá, e ela foi esfaqueada por esse cara. E, desde então, a parada ela tem mais policial do que gente marchando para evitar que isso aconteça de novo. E esse ano, então, foi marcado pelo 10 anos da morte da Shira Banki, do assassinato dela na parada, e o presidente de Israel, Yitzhak Herzog, foi lá
colocou flores no local onde ela foi assassinada. Queria que você mostrasse aí a foto. Ele e a mulher, né, colocando flores, e falando que isso não vai acontecer de novo, não pode acontecer. E é claro que houve manifestações políticas em volta, houve manifestações anti a parada LGBT, mas teve aí umas coisinhas assim com a polícia, mas a parada aconteceu, ninguém morreu. E ela... aqui, ó. Aí tem aqui essa parte dos diplomatas for Equality, acho que é isso. Equality, não sei. Então, houve a parada. Eu fui na parada de Orgulho Gay de Jerusalém, acho que foi em 2013, antes da morte da Shira Bank, e foi super legal. Eu adorei, a parada foi ótima. Só que desde 2015 ela é um pouco mais tensa por causa da morte da Shira Bank. Esse ano ela aconteceu, o presidente foi. Né? E para mostrar que Israel não é isso que as pessoas pensam, Israel tem 1000 lados, tem gay, tem progressista, tem também ultra-ortodoxo, tem judeu, tem muçulmano, tem árabe-cristão, tem circassiano, tem druso, tem judeu messiânico, tem samaritanos, tem tudo em Israel, e todo o leque também de religiosidade, de nacionalidade, de diversidade, de gênero, de cor, de tudo. Israel é um país diverso, com muitas pessoas que pensam, pessoas de esquerda, de direita, de centro, e cuidado para colocar Israel colocar só um crachazinho, Israel é isso, porque não é. E é muito complicado, porque tem muitos religiosos pelo mundo, né, evangélicos, americanos, brasileiros, que Israel, não sei o quê, e tem uma imagem de Israel como uma coisa conservadora, que Israel, todos os israelenses são soldados conservadores e que rezam para Deus todo dia. Não, é verdade. E é muito complicado para os israelenses, que agradecem o apoio de quem os apoia, né? Porque Israel não está em situação de dizer não para quem o apoia, né? Agradece as manifestações de apoio de quem os apoia, mas tem que dizer, olha, mas a gente tem parada gay em Jerusalém, e aí, não, que é isso, parada gay? Não, Israel também tem parada gay em Jerusalém, e é um país com todas esses lados e essas diversidades de todos os tipos. Isso para mim é uma das coisas mais fantásticas assim da sociedade israelense, é a diversidade, a pluralidade, né? Uma coisa que o IB sempre reforça, sempre traz, que a sociedade israelense não é um bloco como as pessoas acham que são, né? Principalmente em alguns setores, como a Dani mencionou, fora de Israel, mais religiosos, que existe toda essa diversidade em Israel, que a gente é até difícil de encontrar em outros países, né? Claro, a gente vê uma ascensão do discurso mais conservador, de direita, como no mundo inteiro, mas mesmo assim, Israel está na vanguarda de muitos assuntos, de muitos temas. Em outros países, ainda mais no contexto ali que Israel está no Oriente Médio, são pautas impossíveis de falar e até pode ser até considerada crime, né? E enfim, muito bonito e interessante ver a continuidade da parada em Jerusalém, né? Como a Dani bem mencionou aí, tem toda essa complexidade na cidade, e é importante a comunidade LGBTQIA+, de Israel se posicionar, se reafirmar e marchar nesse mês do orgulho. E sobre o barco, Dani, assim, é engraçado porque, né? Porque essa flotilha aí não vai, sei lá, pro Congo, pro Sudão do Sul, até mesmo para a Coreia do Ucrânia, Norte. Coreia do Norte, pro Haiti, né? A gente está numa situação de calamidade pública no Haiti, A né? Ucrânia, vai para a Ucrânia. Ucrânia, ou posicionamentos da Greta Thunberg em favor dos refugiados na Suécia, que vem sendo vítima de um discurso de extrema direita, de partidos fascistas, ou no caso do brasileiro, né, se engajar, por exemplo, contra o alto índice de mortalidade da população negra no Brasil, de feminicídio, de homofobia, né? Não, ao contrário, né? Vai lá cumprimentar e pedir bênção para líderes do Hezbollah no Líbano,
né, que são ultraconservadores, Chorar a morte do reacionários. Hassan Nasrallah, né, o ex-líder do Hezbollah. Exatamente, né? Então, é aquela coisa, a gente estava até comentando aqui, bem tipo o white savior americano, Karen, né? Tipo, ai, vamos na África ajudar crianças pobres e tirar fotos no Instagram, né? E assim, a pressão pela ajuda Inclusive, humanitária em essa Gaza. flotilha está sendo chamada de flotilha da selfie. É, porque é performance, é rede social, é like, né? A gente é a favor da entrada de ajuda humanitária em Gaza. Essa semana mesmo eu Sim. entrevistei no podcast o Rafael Arkader, que milita no Stand Together, que eles têm uma brigada humanitária que vai lá para Kerem Shalom, para pressionar a entrada de ajuda humanitária em Gaza, que mostra fotos em Tel Aviv e outras cidades de Israel das crianças mortas em bombardeios israelenses em Gaza. Então, né, isso sim é uma pressão direta ali que tem impacto. Agora, você fazia um barco ali para tirar fotinha no Instagram, achando. É o cúmulo da performance, né? Para mim, tá no mesmo lugar daqueles caras de extrema direita que vai em manifestações, tipo, feministas e tal, para lacrar, sabe? Falar, olha como as mulheres aqui, né? Para mim, é a mesma coisa, é a política da performance. Enfim, complexo. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso de hoje. Quero agradecer a Dani por mais uma vez nos atualizar e comentar dos principais assuntos da semana em Israel. Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal. A gente quer muito, assim, mas muito mesmo, atingir a marca de 19 mil inscritos. Comente aqui e lembre-se que dois assuntos falados aqui hoje, né? Dos ultra-ortodoxos e das eleições em Israel, tá no conteúdo exclusivo aqui do nosso canal. Então, se associe, que você ajuda bastante o IB e também se intera de um tema tão complexo. Muito obrigado, bom final de semana a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.